Salve, salve, galera, saúde e paz. Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você esteja assistindo ao meu vídeo. Eu quero agradecer a todos, né? Devagarzinho a gente está fazendo o nosso trabalho, está levando a nossa mensagem mais à frente. E você que veio a primeira vez, que se interessou por esse título do vídeo, né? Paradigmas e Utopias da Capoeira, que é a primeira vez que vem aqui no canal, aqui embaixo está escrito inscrever-se, dá essa força para mim, eu te agradeço. Você que já está há mais tempo aqui, só faço agradecer. Fico feliz em algumas mensagens que eu tenho recebido, pessoal falando, pô, tá muito legal os teus vídeos, pô, 20, quase meia hora, eu nem vi passar o tempo. Acho que a gente está buscando sempre assuntos e informações para que melhore sempre mais a nossa, que a gente leva para você, você que assiste o vídeo aqui, tá? Nós somos muito bons em planejar, em fazer promessas, somos melhor ainda em procrastinar, né? Se a gente olhar, quando chega assim, nós estamos já no mês de outubro e daqui a pouco está chegando dezembro, a gente começa a fazer um montão de planos para o ano que vai começar. Todo ano é sempre assim, a gente sempre faz isso, né? E aí chega no ano, né? Vira o ano, chega janeiro, a gente nem todas as promessas a gente começa a cumprir. Procrastinar nada mais é do que deixar de fazer aquilo agora. O que é para fazer agora, deixar para fazer depois. Isso é muito comum do ser humano e nós capoeiristas não fugimos dessa qualidade, vamos dizer assim, né? Muitos deixam de fazer certas coisas que planejam por se achar incapazes. Ah, não dá, eu não consigo, eu não tenho jeito para isso, né? E não raro a gente escuta as pessoas falarem assim, alguém precisa fazer alguma coisa. Eu tenho um cuidado muito grande e não gosto desse tipo de frase. Alguém precisa fazer alguma coisa, alguém. Qualquer um. Até o incompetente com iniciativa. O incompetente com iniciativa, ele é um perigo. É igual um motorista alcoolizado segurando um volante de um carro ou uma moto. E alguma coisa pode ser qualquer coisa, até coisa errada, né? Então, alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém não. Uma pessoa certa, capacitada, habilitada, gabaritada. Fazer alguma coisa não, fazer a coisa certa. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido aí. E hoje eu vou tentar trazer para vocês a minha visão em relação a isso, a paradigmas e utopias que nós temos na capoeira. Tem algumas participações de alguns amigos, né? Teve bastante participação nessa enquete e eu selecionei alguns depoimentos, né? Algumas contribuições, né? Quando a gente fala assim que a gente não tem que procurar alguém para fazer alguma coisa, e sim a pessoa certa para fazer a coisa certa, né? Isso tem muito a ver com habilidade e capacidade. A gente não pode confundir habilidade e capacidade. Capacidade eu tenho, você tem, todos nós temos. Agora, a habilidade é outra coisa. Para uma habilidade, necessita de várias capacidades. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho total capacidade de ver uma pessoa se afogando e pular na piscina, ou no mar, ou no rio, e salvar essa pessoa que está se afogando. Eu só não tenho habilidade, porque eu não sei nadar. Então acho que deu para entender. Capacidade eu tenho, todos nós temos. Agora habilidade é outra coisa. Eu não tenho habilidade de nadar, então eu vou chegar e vou ser mais uma vítima, né? E aí a gente também entra naquela questão que as pessoas confundem. Fulano, o que você está fazendo para melhorar a capoeira?
deixar de fazer alguma coisa e não fazer nada não é a mesma coisa. Não, mestre, não. Por exemplo, deixar de fazer alguma coisa quando eu posso fazer, quando eu tenho a habilidade para fazer, quando eu tenho as capacidades necessárias para fazer, mas não faço. Eu posso, eu devo, eu sei fazer, mas eu não faço. Eu deixo de fazer. Aí eu estou incursando na imprudência, na negligência, na imperícia e tantas outras questões. Isso é deixar de fazer. Quando eu não faço nada, é porque eu não tenho habilidade, embora tenha capacidade, mas eu não tenho habilidade. Mas eu poderia fazer alguma coisa. Por exemplo, eu não sei nadar. A pessoa está se afogando. Ou eu procuro alguém que saiba fazer, ou eu ligo para o corpo de bombeiro, para a defesa civil, para alguma coisa tipo assim, para o socorro, para dar atenção para aquela pessoa. Então, é isso. Eu não faço nada porque eu não tenho habilidade para fazer. Mas quando eu deixo de fazer alguma coisa é porque eu tenho a habilidade, mas não faço. Entendeu? Então, assim, vamos entrar agora na questão em si do tema, do assunto que é o nosso tema de hoje, né? Paradigmas e utopias. Não sei se vocês leram tiveram acesso aí ao tema, né, gerador do vídeo de hoje, onde eu pergunto o seguinte: qual a sua opinião no que se refere a paradigmas da capoeira? É importante a gente saber, né, paradigmas é modelo, né, e utopia é sonho. Nós temos exemplos na história da capoeira de grandes paradigmas personificados. Por exemplo, todo capoeirista conhece ou deve conhecer a história de Vicente Ferreira Pastinha, que é o grande mestre Pastinha, conhecido como o defensor da nossa capoeira Angola. Ele está personificado como o símbolo, né? E Manuel dos Reis Machado, grande mestre bimba, divisor de águas dentro da capoeira, né? Então, assim, e depois dele surgiram outros e outros, e antes deles também existiram outros e outros, mas eles dois ficaram na história. E de lá para cá, segue, ou muita gente tem um discurso politicamente correto dizendo que segue os paradigmas de bimba e de pastinha. E a gente sabe que a capoeira ela é um processo evolutivo. Então, assim como o ser humano, a capoeira, assim como o ser humano, não é a mesma e nunca vai ser desde do seu início. Eu não sou o mesmo desde quando eu nasci, você não é o mesmo desde quando você nasceu. E isso é muito normal, e isso é muito comum. Nós vamos evoluindo, né? Nós vamos passando, crescendo, né? E isso é muito normal. Então, assim, mestre Brizola, agradeço ao mestre Brizola que deu sua contribuição em outros vídeos, e nesse ele disse o seguinte sobre paradigmas da capoeira. Na atual situação que a capoeira vive, creio que quebrar paradigma seria fazer o que deveria ser o correto. Roda iniciando com ladainha, saída de 2 a 2 do pé do berimbau, alunos sem direito à compra, preferência para os mestres, bateria sem permissão de assédio dos alunos para tocar e cantar e ou tirar o mestre da mesma, alunos sentados na roda, alunos batizados apenas por mestres, e no caso de não haver mestres suficientes, ser respeitada a hierarquia, além de colocar tudo no seu devido lugar,
como por exemplo o aluno da casa, que é o verdadeiro dono da festa, ser respeitado como tal, e o centro das atenções estar voltado para quem se deve, a saber, o mais velho, que é o pilar de nossa cultura. E para ajudar na quebra de preconceitos, todo batizado roda deveria estar contido informações para o leigo, que fica ali parado e ainda tem que bater palmas para o que não entende. Então, assim, eu concordo com o mestre Brizola. A gente vai em eventos, geralmente eventos tem mãe, pai, pessoas que não praticam a capoeira e não sabem o que está acontecendo, né? Se você olhar aqui, ele diz que quebrar o paradigma é fazer tudo que a gente já deveria fazer. Então, assim, existe o paradigma, existe o modelo, padrão certo, que é isso que o mestre falou, mas que muitas vezes a gente não vê. Às vezes tu já vê a roda começar lá no ritmo lá em cima. E não vê um toque, um jogo, né, o toque de Angola, entendeu? Tu vê aluno cortando gente, aluno menos graduado cortando mais graduado, né? Então seria o quê? Quebrar isso é porque isso já virou rotina, já virou normal. Já virou normal, né? Você imagina se um mestre começa a ir para as rodas com um pensamento desse, né? Porque, tipo assim, a gente vai no evento, a gente que é convidado vai no evento para somar, para agregar, para trabalhar, para ajudar. E muitas vezes a gente vai e é desrespeitado, não tem o mínimo de consideração pelo trabalho, pelo tempo que a gente tem da capoeira. Então eu sempre falo para as pessoas o seguinte: eu hoje em dia seleciono os lugares que eu vou. Não é todo lugar que eu vou. Eu não escolho com quem eu vou jogar na roda. Eu seleciono, escolho os lugares que eu vou. Porque tem lugar que não adianta, não vai te agregar nada. Entendeu? Então, assim, concordo, não tem nem o que acrescentar em cima do que o mestre Brizola falou, né? Só a agradecer. Agora aqui, ó, vamos ouvir o pensamento nesse sentido do professor Bicudo. Boa noite a todos, Jornal EJB em Foco, professor Bicudo, aqui de São Gonçalo, Grupo Cultural Rio Balu Capoeira. Dar minha contribuição aí em cima aí da enquete aí, né, do mestre Gandhi. Então, mestre Gandhi, esse paradigma aí, o qual o senhor relacionou aí, né, eu acredito que muitas coisas não tem que ser quebrado não, entendeu? Eu acredito que a capoeira hoje em dia ela tá dessa forma aí, porque alguns paradigmas desse aí, algumas pessoas quebraram, né? E ela tomou um rumo não tão satisfatório, né? E as pessoas, após isso, às vezes quer tentar ela colocar no eixo de novo e não vai conseguir, entendeu? Então, algumas coisas sim poderiam ser quebradas, mas regras, fundamentos, tradições, respeito, disciplina, eu acredito que a capoeira ela tem que ter isso aí e não tem que ser quebrado não, entendeu? Até porque eu acho que a sobrevivência da capoeira depende disso, né? É um conjunto. Então se a gente quebrar da maneira o qual a gente aprendemos, né? E a gente conseguimos evoluir dentro da forma da que a gente foi da forma que aprendemos, mas passar, né, de uma maneira totalmente diferente, mas não fugindo daquilo que foi passado, entendeu? Forte abraço a todos aí, que é o professor Bicudo, São Gonçalo. Então, gente, muito bom pensamento do professor Bicudo, agradeço a ele pela contribuição. Se você olhar, tem muitas quebras baseado ou com a desculpa de que
Não, isso aqui é a filosofia do grupo. Tem muito isso. Não, a gente faz assim porque a filosofia do grupo é assim. Tá, mas esquece que antes da filosofia do grupo, existem os preceitos filosóficos, vamos dizer assim, da própria capoeira. Desde que o mundo é mundo. Eu às vezes falava com meus filhos assim, pô, na minha época não era assim, as coisas eram diferentes. Aí meus filhos falavam assim para mim, ah pai, são outros tempos, as coisas mudaram. Mas como assim que as coisas mudaram? Eu sempre perguntei para eles. O dia continua sendo dia, a noite continua sendo noite, a chuva continua molhando, o sol continua aquecendo. Existem 4 estações no ano. O que mudou? Mudou que o ser humano ele quer acrescentar um pouco mais dele, ele quer se marcar na história. E a princípio, falar em se marcar na história, nós tivemos a perda aí no dia de segunda-feira. Infelizmente, o mestre polaco nos deixou, né? E esse se marcou na história. Assim como outros que foram, que infelizmente partiram. E é uma máxima que meu pai dizia e que está explícita no Corão: todos sentirão o sabor da morte. Então a gente fica triste pela perda das pessoas, mas compreende que isso é a ordem natural e a única certeza da vida, né? Então, pegando esse eixo, a pessoa quer se deixar marcada. Bimba, Pastinha, Caiçara, Besouro, o próprio mestre polaco e tantos outros que se foram, deixaram seu nome na história, porque realmente era importante. Eles eram líderes naturais e deixaram as coisas fluírem e acontecerem. É óbvio que não agradavam a todos e não vão agradar, ninguém vai agradar a todos. Mas os preceitos da capoeira precisam ser respeitados. A prática, os dogmas da capoeira estão sendo quebrados, né? Esses paradigmas estão sendo quebrados em detrimento com a desculpa de que é a filosofia dos grupos. Vamos ver agora aqui, ouvir agora aqui, o áudio da contribuição do instrutor Bruce Lee. Boa noite, mestre grande, a todos aí, os baluartes da capoeira. Muito interessante aí no assunto proposto, né? Essa interatividade aí. Realmente, né? Existem muitos paradigmas na capoeira, né? Assim como em outras áreas. E é importante a gente estudar isso e identificá-los e em alguns momentos quebrá-los, né? Que são já conceitos, situações e conhecimentos já estabelecidos como uma verdade, né? Que às vezes não é, tem que saber separar também o que é um conceito tido como verdade de um fundamento, que aí fundamentos são fundamentos da capoeira, né? Então, complementou totalmente aquilo que eu falei com vocês. A gente precisa dividir o que são conceitos, né, fundamentos e verdades. Eu sempre falo a vocês isso. Opinião não é fato. Basicamente foi essa abordagem que o professor Bruce Lee fez aqui. Opinião é opinião, gente. Fato é fato. Opinião eu tenho. É minha opinião. Fato é uma coisa diferente, que não tem que ser questionada, não pode ser questionada. Entendeu? Então, assim, a quebra do paradigma, ela se faz necessária quando ela se faz necessária de forma natural. Quando existe a quebra do paradigma imposta, pelo menos assim eu vejo, porque eu tenho a minha filosofia, mas aquilo não me serve mais. Então eu vou quebrar aquele modelo. Mas com um fundamento. Com um fundamento. Não é?
Eu estava revendo algumas coisas aqui e encontrei uma apostila aqui da época da faculdade. O trabalho que eu fiz fala sobre Projeto Branco, Negro e Índio e a formação do folclore brasileiro. Isso aqui foi um dos trabalhos que nós fizemos na faculdade de Educação Física. Já tem bastante tempo. Mas aí eu encontrei um texto aqui interessante. Fala o seguinte, ó. Vou só ler o finalzinho aqui. Que a negra Nossa Senhora, aparecida nas águas do Paraíba, inspire a nós, cristãos e católicos, a transfigurar sempre mais nosso olhar no sentido de perceber que são diferentes e suas diferenças é que nos fazem unidos. É mais que tempo de todas as etnias, religiões e culturas celebrarmos com alegria o fato de que, na verdade, só existe uma raça multiforme e multicor, a raça humana. Essa foi a parte do texto que eu li aqui, né, do trabalho que nós fizemos na faculdade. Então, é quebrar isso, quebrar tanto nesse preconceito que existe social, né? A gente não pode minimizar as coisas. O ser humano, muita gente na capoeira tem mania de minimizar as coisas. Não, isso aí não. Não. Uma coisa é você ter a tua opinião e achar que aquilo não é bom, e achar que aquilo não vai dar certo, entendeu? Mas tudo bem, é a tua opinião. Outra coisa é você minimizar uma situação. Uma outra coisa é você minimizar um fato real. Por exemplo, nós temos aqui, e nós capoeiristas, e a capoeira, ela vem quebrando paradigma desde sempre. Nós éramos dança tribal na época da África tribal, depois foi escravizado, o africano foi escravizado, veio para o Brasil, veio para as Américas, né? E na ânsia da liberdade, transformou aquela dança tribal numa luta que deu-se o nome de capoeira, o capoeira. E depois, após a assinatura da Lei Áurea, né, com a abolição da escravatura, a capoeira ficou figurando no cenário nacional, né, usada para meios escusos, para interesses próprios, e hoje em dia muita coisa não mudou. Aí depois ela passa a figurar no Código Penal, né, tipificada ali como os vadios e capoeiras, e eram presos, desterrados, aí depois veio ali aquele fato de Bimba ter feito a apresentação para o presidente, tira do Código Penal. Aí mais à frente a capoeira consegue a sua regulamentação através da criação dos cordéis inspirados de Mestre Mendonça, e assim vai. Olha quanto paradigma a gente foi quebrando. Só que uma coisa, como eu falei, ela foi quebrando paradigma naturalmente para a evolução da capoeira como um todo, não para a evolução ou para o interesse próprio do capoeirista. Aí a gente pode ver, aqui tem um monte de coisa, né? Eu separei aqui, mas eu não vou me ater a tantas coisas assim para vocês, senão o vídeo fica mais longo do que já é. Mas, por exemplo, em 9 de janeiro de 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz saber ao Congresso Nacional, sanciona a seguinte lei. Está toda marcada aqui, mas é válido. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, no caso públicos e particulares,
torna-se obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. O conteúdo programático a que se refere o caput desse artigo incluirá o estudo da história africana dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. E assim vai. O artigo 79b diz que o calendário incluirá o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Isso posto, torna-se em vigor a partir da publicação 9 de janeiro de 2003. Nunca isso aqui foi colocado em prática. Por vários motivos. Professores de educação... Primeiro que não é uma disciplina para ser tratada só numa área. Né? A cultura africana e afro-brasileira, e a capoeira está incluída nisso, ela é multidisciplinar. Você trabalha história, geografia, português, a parte da educação física. Então, não pode ser só pegar o professor de história e, toma, faz você. Primeiro que o cara não tem essa formação. O cara não tem formação. E a nossa educação, os nossos governantes não fazem um preparo contínuo dos profissionais de educação. Estou falando porque eu sou da educação. Eles não fazem. Você que não vai buscar o teu próprio aprimoramento. Né? E por fim, galera, nessa última semana, nós tivemos a grata alegria de receber a informação de que o break vai fazer parte dos próximos Jogos Olímpicos. No Brasil, a capoeira poderia ter sido inclusa, mas a falta de organização, a incompetência de quem administra os altos escalão nos fizeram apenas ser meros apresentadores. Porém, eu recebi há muito tempo atrás da FICA, a Federação Internacional de Capoeira, esse documento aqui, onde ela diz o seguinte: no último dia 9 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu a Bolsa Atleta. Trata-se de um benefício aos atletas da modalidade integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro, como é o caso da Confederação Brasileira de Capoeira. Através desta lei serão destinados salários mensais a atletas de ranking de primeiro, segundo e terceiro lugar nas competições oficiais. Aos classificados nos campeonatos estaduais, o valor será de R$ 750. E aos que comporão a seleção brasileira de capoeira, o valor é de R$ 1.500. No caso da capoeira integrar os Jogos Olímpicos, o valor será de R$ 2.500. Tal lei se deu a partir do projeto de lei do então deputado federal Agnello Queiroz, hoje ministro do Esporte. Trata-se de um grande avanço para o desporto brasileiro. Serão beneficiados atletas de 12 a 16 anos de idade. E assim vai falando, no caso da categoria infanto-juvenil. Aí tem várias perguntas aqui. Uma delas foi feita pergunte ao presidente: qual a capoeira participará dos Jogos Olímpicos? A Federação, aí responde, a Federação Internacional de Capoeira é a entidade responsável pelo processo de vinculação da capoeira no Comitê Olímpico Internacional. Estão sendo cumpridas todas as metas do COI, a previsão de que possamos participar nos Jogos, como apresentação dos Jogos Olímpicos de 2012. Só isso. Isso é porque é uma federação internacional de capoeira. Aí tem muita gente que fica de mimimi e que não faz nada. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem um grupo aí chamado Intercâmbio Cultural, do qual eu faço parte e gosto muito, aonde se encontra um mestre chamado Passarinho. Ele é lá de Goiás. Então ele publicou no grupo o seguinte:
Hoje tivemos a notícia de que o break, uma dança que nasceu na cultura hip hop nos anos 70 e 80, que se utiliza de movimentos da capoeira, tipo giro de mão, reloginho, peão de cabeça, S dobrado, mortal, chutado, macaco, palhaço, entre outros, virou esporte olímpico. Você acredita? Sim, acredito. A peteca virou o esporte olímpico. E vai fazer parte dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, as Olimpíadas. Os competidores vão improvisar de acordo com as batidas do DJ, tocado ao vivo. Os atletas vão ser julgados de acordo com a execução de seus passos. Palmas pro break. Nós, capoeiristas, conseguimos ser tão incompetentes que não entramos nos Jogos Olímpicos. E para finalizar, eu mostro aqui, ó. O mundo do esporte virou de cabeça para baixo no encontro da arte com a competição. Dança de rua. O break, nova modalidade olímpica, é esporte, arte e expressão cultural. Define como estilo de vida. Tem uma big girl que ela fala que você tem que treinar como um atleta e dançar como um artista. Criado nos anos 70 no Bronx, um bairro de Nova York, nos Estados Unidos, o breaking surgiu do hip hop como uma manifestação artística da população negra, uma cultura que se espalhou pelo mundo. Hoje os praticantes são os b-boys e b-girls. Os passos da dança deram um caminho para a vida de Itza, da periferia de Belo Horizonte para os palcos do Circo de Soleil, dos aplausos ao título, atual campeã brasileira de break. A gente está furando uma bolha, né? A gente está saindo desse cercadinho cultural e está indo para um outro esportivo, conhecendo novas pessoas, as pessoas estão conhecendo o breaking também. Eu acho que ainda assim a cultura hip hop é uma cultura muito marginalizada, né, muito discriminada, né, por ser uma cultura preta, por ser uma cultura de origens afro-americanas. Amanhã, Itza busca o segundo título nacional, que dá uma vaga no maior campeonato do planeta na Polônia, em novembro. Detalhe, essa competição vai funcionar da mesma maneira que a gente vai ver nas Olimpíadas de Paris 2024. 1 contra 1, não tem nota, leva quem convenceu os juízes com a melhor performance. São critérios técnicos, né, no breaking, então são eles criatividade, musicalidade, a técnica, né, dos fundamentos, né, a limpeza dos seus movimentos, e por aí vai, originalidade também, né? Você colocar sua personalidade dentro dos fundamentos, o seu estilo, até a sua roupa, né? Ela vai contar. O esporte leva o corpo ao limite, a arte é a expressão da alma. O break parece ser o equilíbrio acrobático desses dois mundos. Isto posto, galera, eles fazem a parte dele, a peteca fez a parte dele, o skate fez a parte dele, o surf, break e nós. Brigando entre nós, não conseguimos nada. Então, quero agradecer a todos. Fica aqui o registro de tristeza pela perda de mais um mestre, né? Mestre polaco aqui do Rio de Janeiro. Tive o prazer de conhecê-lo, tive o prazer de estar em alguns eventos, tive o prazer de ter a presença dele no meu evento, onde eu homenageei meu mestre, quando eu escrevi a biografia do meu mestre. Então, galera, arregacei hoje 30 e tantos minutos, quase uma live. Você que ficou aqui até o fim, que aguentou, ou foi pulando, né? Só tenho a te agradecer, muito obrigado. Tá? Você que ainda não se inscreveu, dá essa força, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se você não gostou, pode dar o dislike, deixe o comentário, tá? Liberdade total de ação. Lembrando sempre, 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 a campanha continua. Olha aí, ó. Vacina boa é vacina no braço, galera. Tá? Se você ainda não se vacinou, vacine, falta a segunda dose, vai tomar, tá? Se tem algum idoso na família, leve para tomar a terceira dose, a dose de reforço, tá bom? E vamos que vamos, eu não sou o dono da razão, mas pelo sim, pelo não, eu sempre digo isso. Essa é a minha opinião. Capoeira forte é capoeira unida.